Olá, sejam bem-vindos, mais uma aula começando aqui com vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema que é bem importante, que é sobre como começar uma nova carreira como educador financeiro sem ter autoridade no tema. E isso é uma pergunta que vocês me fazem muito. Vocês perguntam, Aline, como é que eu vou começar uma carreira nova se eu não tenho autoridade nesse tema finanças? Então, hoje eu vou mostrar para vocês. Sejam todos bem-vindos. Primeira coisa, o que é ter autoridade? Esse é um tema que as pessoas na internet falam muito, principalmente as pessoas que trabalham com marketing digital, e elas falam, você precisa ter autoridade para alguém comprar de você. Eu recebo pessoas que mandam mensagem para mim falando assim, o meu marido disse que eu só vou conseguir ter clientes o dia que eu mostrar que eu tiver uma casa de rico, o dia que eu tiver um carrão, o dia que eu tiver muito sucesso para mostrar. Alguém aqui pensa assim? Que precisa ter muita autoridade, ser famoso, ou ter um carrão, ou ter uma vida de novela, para poder as pessoas acreditarem em vocês? Quem tem esse pensamento não precisa ficar com vergonha de dizer, Aline, eu também penso assim, eu acho que as pessoas vão querer que eu seja rico, que eu mostre muito sucesso. E tá tudo bem você pensar assim. Só que eu quero te mostrar como é que é a visão de quem está do outro lado. E como que você vai fazer para você começar mesmo sem ter autoridade. Então vamos lá. Primeira coisa, para eu ter autoridade no assunto, eu preciso ter vivenciado aquilo na minha vida, ou eu preciso ter prova de que eu fiz isso com outra pessoa e funcionou, tá? A autoridade, ela não está ligada a conhecimento. A não ser que você seja contratado para uma empresa que está buscando um pesquisador. Se a empresa está buscando um pesquisador, ele vai procurar conhecimento, tá? Então prestem atenção nisso. E aí, esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, que a gente tem essa falha. Quando a gente tá ali achando que só se eu tiver conhecimento as pessoas vão me comprar, eu não consigo ter cliente, porque a pessoa não consegue comprar o conhecimento que está na sua cabeça. Então, o que vai mostrar que você tem autoridade é você mostrar resultado de que você consegue implementar aquilo que você ensina. E aí vai entrar uma coisa muito importante, que é a coerência, a congruência. Se eu estou começando agora como educador financeiro, eu não vou chegar na internet e vou falar assim, olha, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a ficar milionário. Por quê? Se eu falo isso, automaticamente na cabeça da pessoa ela vai perguntar assim, mas como é que ela pode dizer que ela vai tornar alguém milionário? Primeiro, ela é milionária? Segundo, quem são as outras pessoas que ficaram milionárias a partir dela? Isso é autoridade. É o resultado que você dá. Não adianta você ter lido 50 livros sobre como se tornar um milionário para poder falar para as pessoas e as pessoas vão te contratar porque você aprendeu como se tornar um milionário. Você vai precisar mostrar que isso aconteceu. E como é que a gente resolve esse problema então? Já que você vai começar agora e não vai ter tanto resultado para mostrar, normal. Quando você começa numa carreira, você não tem tanto resultado assim. É igual quando as pessoas vão fazer seleção para o primeiro emprego. Seleção para primeiro emprego pede experiência. Como é que você vai arrumar o primeiro emprego e eles querem experiência? Existem formas de você adquirir experiência sem ter trabalhado. Quais são elas? Você ter prestado trabalho voluntário, você ter ajudado alguém, você ter prova de que você ajudou a solucionar aquele problema. Então isso tudo conta pronto, mesmo no primeiro emprego. E aqui com os educadores financeiros é a mesma coisa. Tudo isso vai contar ponto. Então, quando você começa, vamos imaginar que você quer ser um educador financeiro, só que hoje a sua vida financeira está desorganizada. Você se enrolou, você adquiriu muito empréstimo, você está com a vida financeira bagunçada. Você pode ser um educador? Pode. Só que você precisa entender que você vai construir uma caminhada
para você conseguir ir fazendo ajustes na sua vida financeira. E à medida que você vai fazendo esses ajustes, você vai tendo autoridade naquilo que você conseguiu ajustar. Então, se você é endividado e você conseguiu reorganizar suas finanças, fazer um bom planejamento, fazer uma negociação para poder quitar as suas dívidas, mesmo que elas estejam em andamento, você tem autoridade para poder, e tem técnica, né? E aí, entre as duas coisas, também tem técnica para ensinar, você vai ter autoridade para conseguir ajudar aquela pessoa. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu não preciso chegar para uma pessoa e falar que eu vou ensinar ela a virar milionária. Eu posso ensinar uma coisa que tem um resultado que eu já alcancei e que eu vou ter autoridade para falar nisso. Eu posso ensinar alguém a se organizar financeiramente. E para eu ensinar alguém a se organizar financeiramente, eu preciso ser rica? Não. Eu preciso ser o quê? Organizada financeiramente. Porque se eu for uma pessoa completamente desorganizada e quiser ajudar as outras pessoas a se organizarem, eu vou estar incongruente e uma hora ou outra a gente vai cair na nossa própria incongruência. Tá percebendo isso? Agora, cuidado. Ser organizado não é ser perfeito. Você organizar a sua vida financeira, você fazer um planejamento, não quer dizer que você um dia esqueça de pagar a tua conta e isso vai depor contra você. Não tem nada a ver com isso. Ser organizado não quer dizer que um dia pode acontecer um problema, um imprevisto na sua vida e você vai lá, precisa usar a sua reserva financeira. Uma vez aconteceu isso com uma das minhas alunas, que ela fez até depoimento para mim. Ela buscou o curso num processo de melhoria na vida financeira dela, começou a atender. Dentro desse processo, teve um problema na família dela. Ela acabou pegando o dinheiro da reserva para poder ajudar alguém da família. E quem é mãe, quem tem família vai entender isso. E aí ela ficou sem reserva. E ela chegou para mim, no encontro que nós tivemos, e ela falou assim: Aline, eu tô muito mal, acho que eu vou desistir. Eu falei: por que você vai desistir? Porque eu precisei me desfazer da minha reserva e agora eu estou passando por uma situação muito difícil financeiramente, precisaria da minha reserva, mas eu não tenho essa reserva porque eu emprestei a minha reserva e a pessoa não me pagou. E aí, naquele ponto, ela parou e falou assim: vou parar, que é a hora que vem o síndrome do impostor. E aí nós conversamos e eu falei para ela assim: não, você não vai parar. Você vai continuar ensinando as pessoas a se organizarem, você vai continuar falando sobre o planejamento, e essa experiência que você teve com a sua reserva, ela vai servir de fortalecimento para você falar para outras pessoas o quanto que é importante ter a reserva e como é que a gente consegue se reerguer mesmo quando as coisas dão errado. E aí aquilo foi importante para ela. Eu lembro que ela chorou, a gente se abraçou. Aquilo foi tão importante para ela que hoje ela se reergueu, ela conseguiu voltar a trabalhar com educação financeira, fechar os clientes dela, começou a criar a reserva financeira dela de novo. E a reserva financeira dela está em construção. Então eu não preciso ter uma vida perfeita, mas eu preciso ter a consciência de que aquilo é importante e que eu estou praticando isso na minha vida. Tá? O Fábio perguntou: como é que você conheceu e tomou a decisão de trabalhar com educação financeira? Foi exatamente assim, Fábio. Eu conheci educação financeira procurando resolver um problema meu e da minha empresa. Me apaixonei pelo tema, entendi que tinha um monte de coisa que eu não tinha aprendido nem na faculdade, nem nos cursos que eu tinha feito quando eu estava estudando no ensino regular, não tinha aprendido nada disso, que eu sabia gerar dinheiro. Isso sempre foi uma habilidade minha. Eu sou empreendedora, que abri minha primeira empresa com 17 anos, então eu sabia gerar dinheiro, mas faltava um dos pilares. Até por isso que eu criei o GCPM, né? Porque o pilar gerar para mim era muito fácil. O pilar cuidar para mim também. Eu sempre fui poupadora, sempre guardei dinheiro. Gerar e cuidar estava ótimo, mas eu não sabia que eu precisava proteger e nem multiplicar meu dinheiro. Então eu achava que investimento é bobagem, eu tenho que trabalhar. Eu não sabia que eu precisava proteger o meu dinheiro. Então já teve situações de eu ter carro,
não ter seguro do carro, bater com o carro e ficar com uma dívida porque eu tinha que pagar o prejuízo do meu carro e do carro da pessoa que eu bati. Porque eu acabei achando, na minha cabeça de falta de educação financeira, que pagar o seguro do carro era uma despesa. E aí a gente vai cortar a despesa, né? E aí eu cortei o seguro do carro. E aí, ó, eu me ferrei porque eu bati o carro sem seguro. Aconteceu comigo, e isso eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas como eu empreendo desde os 17 anos, eu tive uma empresa de comunicação visual, que era uma empresa que fazia banner, faixa, sabe? Vitrine de shopping, essas coisas assim. E a gente tinha muito maquinário, muitas máquinas de impressão, máquinas de recorte. A gente tinha muitas coisas dessa. E esse era o nosso business, esse era o nosso negócio, meu e do meu marido. Só que a gente, além de ter eu e meu marido, a gente tinha outros funcionários. O que aconteceu? Por causa de uma imaturidade nossa e por causa da falta de educação financeira e por uma situação da vida que todo mundo está sujeito, a gente fazendo uma mudança de um escritório para o outro, né? Na verdade não era nem escritório, era um galpão, porque eram máquinas grandes. A gente fazendo uma mudança de um galpão para o outro galpão, nós fomos assaltados e levaram todas as nossas máquinas. Todas. Computador, máquina, tudo. Levaram tudo. E a gente não tinha como trabalhar sem as máquinas. Só que eu tinha funcionário, e eu tinha galpão, e eu tinha um monte de coisa para poder pagar, grávida, com 25 anos, eu e meu marido no mesmo negócio, e como que a gente ia fazer? Vocês entendem por que eu falo para vocês que a educação financeira não é só gastar menos do que ganha? Eu gastava menos do que eu ganhava. Mas eu não me preocupava em ter seguro, eu não me preocupava em ter mais segurança, mais preocupação na hora de fazer aquela mudança. Eu poderia ter evitado aquele assalto? Não sei se eu poderia ter evitado. Mas talvez se eu tivesse tido um pouco mais de maturidade de educação financeira naquela época, eu teria tido mais precaução. E isso eu trago também para o meu trabalho e para os meus alunos. Porque a gente sempre acha que tudo, isso é despesa, vamos cortar. E aí quando você vê, você perde aquilo que você acumulou por causa disso. Naquele momento que nós fomos assaltados, a gente ficou endividado? Ficamos. A gente tinha que pagar funcionário, a gente não tinha reserva para pagar funcionário. A gente tinha que comprar máquinas novas, a gente não tinha reserva para pagar máquina nova. A gente não tinha como fazer dinheiro, entende? Por que você não pode só gerar dinheiro? Porque na minha cabeça era assim, a gente gera o nosso próprio dinheiro, a gente tem a máquina que faz o dinheiro. Né? Literalmente era isso, mas a gente tinha perdido as máquinas. Então a gente teve que recomeçar. Por isso que eu falo pra vocês que em todo momento é possível recomeçar. Hoje a minha situação financeira e empresarial é muito boa. Eu tenho uma vida financeira hoje muito confortável. Eu posso viajar, eu posso morar onde eu quero, eu posso dar a escola que eu quiser para os meus filhos, mas não foi sempre assim. Eu passei muito sufoco no meio do caminho. Quem empreende sabe disso, que tem altos e baixos. Eu comecei a gerar dinheiro empreendendo com 17 anos. Com 18 eu tinha dinheiro para comprar meu carro. Quantos adolescentes têm dinheiro com 18 anos para comprar o carro? Eu tinha com 18 anos, com o meu trabalho. Não era que meu pai me dava mesada, não, que meu pai nunca me deu mesada. Mas eu trabalhava. Então, eu passei por isso tudo. Então, esse despertar para mim, ele veio muito cedo, mas eu não sabia que isso eram pilares que a gente precisava juntar. Foi como se eu fosse vivendo isso a minha vida toda, para poder chegar uma hora e falar assim, opa, peraí, essas pontas estão se encontrando em algum canto. E aí em 2015, quando as coisas começaram a ficar complicadas lá na minha escola, eu falei o quê? Opa, eu não vou cair nessa história de novo. Eu não vou esperar ter um problema grande para poder resolver. Eu vou partir para cima e eu vou começar a estudar e vou entender o que está acontecendo aqui. Aí quando eu comecei a estudar,
educação financeira com 35 anos, foi quando a ficha caiu, que aí tudo foi fazendo sentido. Opa, mas então eu gero dinheiro desde dos 17 anos, porque o meu drive, né, a minha programação mental, que meu pai instalou na minha cabeça quando eu era adolescente, é de que eu podia fazer o meu próprio dinheiro. Mas a maioria das pessoas tem um drive mental, uma programação mental, de que tem que arrumar um emprego. Então, pra mim, sempre foi fácil eu gerar meu próprio dinheiro, porque eu aprendi isso, era até normal isso pra mim. E aí, como é que eu decidi ser educadora? Foi no momento que eu descobri que aquilo que eu aprendi era tão rico, não só nos cursos que eu tinha feito, mas também tudo que eu tinha aprendido durante a minha vida era tão rico que não podia ficar só pra mim. Eu precisava ensinar para outras pessoas. E aí eu descobri que eu poderia ser bem remunerada ensinando isso para outras pessoas. Aí eu juntei tudo. Eu falei, opa, se eu posso ser bem remunerada por isso, né? Porque eu aprendi desde criança que eu tenho que gerar dinheiro. Então, nunca foi, eu vou fazer isso aqui de graça, porque é importante pra mim. Não, eu faço de graça, dou aula aqui de graça pra vocês, faço treinamento gratuito, dou palestra gratuita, faço um monte de coisa de graça. Mas, na hora que virou a chave foi, eu consigo usar tudo isso na minha vida, e eu consigo ajudar outras pessoas, e eu consigo ser bem remunerada por isso. Essa foi a virada de chave. E aí foi quando eu decidi vender a escola que eu tinha, que era uma escola de educação infantil e ensino fundamental, e me dedicar totalmente para educação financeira, para trabalhar treinando pessoas. E aí, imagina, eu tinha 45 funcionários, vendi a minha escola e passei a atuar sozinha, sem funcionário nenhum. Só que eu conseguia, através daquela história toda de vida que eu tinha, ajudar muitas pessoas. E aí, olha só, preste atenção. Como é que eu consegui ter autoridade sem ter tanto, né? Como é que eu consegui começar sem ter autoridade no tema? Eu usei toda a minha autoridade de vida para poder mostrar para os empreendedores que eu podia ajudá-los. Por quê? Porque eu tive isso. Eu não estou falando para vocês do que eu li no livro. Eu li no livro do Flávio Augusto que a gente tem que ter resiliência. Não, não foi no livro do Flávio Augusto que eu li, não. Eu fui assaltada com 25 anos, grávida do meu primeiro filho, com 5 funcionários, tive toda a minha empresa assaltada e reconstruí tudo. Isso não é resiliência? Com 25 anos? Eu não estou falando do que eu aprendi do que eu li no livro. Isso me dá autoridade. Eu estou falando para vocês que é possível gerar renda, porque com 16 anos eu comecei a gerar renda para comprar meu carro com 18. Eu não estou falando para vocês do que eu vi, porque eu li no livro do Gustavo Cerbasi, que se a gente juntar dinheiro a gente tem. Não, gente, não foi porque eu li no livro do Gustavo Cerbasi, não. É porque eu fiz isso. Eu comecei uma fábrica de carimbos com 17 anos, sem nunca ter feito um carimbo na minha vida. Eu aprendi a fazer e comecei a fazer. Vocês percebem isso? Então, a autoridade que você vai ter, ela não está só no conhecimento que você tem. O conhecimento é importante, o conhecimento é a base, então tem que estudar, tem que aprender método, tem que aprender metodologia. Só que a autoridade, ela vai vir da tua vivência pessoal, daquele resultado que você gerou. E a partir daquele resultado que você gerou, as outras pessoas vão, poxa vida, se você conseguiu fazer isso com 17 anos, talvez você me ajude também a gerar renda. Eu tenho mais de 30, né? Por que eu não consigo gerar? Quando eu falo com alguém que está desempregado, eu falo para essa pessoa, olha, não fica confiando só em emprego, não. Porque emprego não depende só de você. Do emprego, você está concorrendo com um monte de gente. Você está concorrendo com a indicação de outra pessoa. Você está concorrendo com a empatia ou com a simpatia de quem está analisando. Então, você não tem controle sobre arrumar um emprego. Mas sobre gerar renda tem.
Todo mundo tem habilidade suficiente para gerar renda. Hoje mesmo, uma das pessoas que estão participando do nosso desafio de gerar renda, que eu fiz um desafio lá no primeiro dia do nosso treinamento sobre geração de renda, uma das pessoas mandou um depoimento muito interessante. E o depoimento dele foi assim, olha só, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele colocou: eu trabalho com poda de árvores, participei da aula da Aline, entrei no desafio para gerar renda. Aí eu não sabia como que eu ia gerar renda. Preste atenção no que eu tô falando. Aí eu comecei a pensar e eu lembrei que lá atrás eu fiz um curso de consertos de eletrônicos. Só que era um curso que eu fiz há muito tempo. Aí eu cheguei em casa, peguei lá os computadores e os celulares velhos que eu tinha, olhei no YouTube um vídeo atualizando aquele conhecimento que eu já tinha, troquei as peças do celular lá e do computador, coloquei para anunciar e já comecei a ter pessoas interessadas. Vocês perceberam como é que funciona para qualquer pessoa? Agora imagina se eu pego lá para aquela pessoa da poda de árvore e falo para ele assim: gasta menos do que você ganha. Aí ele vai falar: poxa, Aline, eu já gasto menos do que ganho, mas não está resolvendo. Então eu preciso ter uma educação financeira que tenha uma visão ampla e não uma educação financeira lá de 15 anos atrás, que era só focado no gasto menos do que você ganha. Para os nossos pais, gastar menos do que ganha era o que eles sabiam fazer. Tava ótimo. Hoje, não adianta mais você só gastar menos do que você ganha. Se você focar só em gastar menos do que você ganha, você vai ficar limitado. Então eu consegui, através de uma aula gratuita, não foi só essa pessoa, foram várias outras pessoas, e se vocês estão assistindo aqui comigo, estão também gerando renda, já aproveita e manda pra gente, que a gente quer acompanhar essa geração de renda, tá? Mas é isso. Hoje eu tenho autoridade para poder falar para vocês que eu ajudo as pessoas a gerarem renda. Por quê? Porque, gente, eu faço isso o tempo todo. O tempo todo. Eu ajudo as pessoas a fazer aparecer dinheiro de onde não tem. Eu tenho essa habilidade. Isso me dá autoridade. Não é porque eu tenho lá um doutorado, um mestrado, um MBA. MBA, mestrado, doutorado, vai só colocar ali um certificado na tua parede. Vai adiantar de nada. As pessoas não vão te pagar pelo teu diploma de doutor. O que as pessoas vão pagar é por você realmente fazer diferença na vida delas. Trazer um resultado para a vida delas. Imagina vocês que estão aqui acompanhando minhas aulas. Se eu chego para vocês e falo assim: comprem o meu curso porque eu tenho doutorado. Vocês vão falar: Aline, legal, parabéns pelo seu doutorado. Agora, eu não posso pagar teu curso não, porque eu tenho outras coisas para fazer. Agora, eu chego para você e falo assim: pode comprar o meu curso, porque eu te ajudo a fazer dinheiro aplicando isso na sua vida, e eu te ensino como que você vai ensinar isso para outras pessoas e você vai fazer dinheiro com isso também. Vocês percebem como é diferente? Agora, talvez vocês me perguntem: Aline, mas quem é você para me ensinar isso? Aí eu vou falar para vocês. Eu já fiz centenas de pessoas começarem a trabalhar com educação financeira do zero e já viver disso. E já ter uma renda como educador financeiro. Então eu posso dizer para vocês com autoridade de que sim, eu ajudo, eu ensino, eu treino pessoas que saem do zero para se tornarem educadores financeiros, para se tornar treinadores financeiros de pessoas. Porque eu já fiz isso com centenas de pessoas. Então, na hora que você vira essa chavinha, de você olhar para a sua vida e entender que sim, você tem uma história para contar, você vai só juntando os pontos. E aí, é claro, com a metodologia que eu ensino no meu curso, com passo a passo, com ferramenta, você vai pegar a tua história de vida, pegar as ferramentas que eu ensino para vocês e começar a ajudar outra pessoa. Mesmo se você já estiver começando. Talvez você não vai ajudar uma pessoa a investir porque você ainda não sabe investir. Aí você vai aprender a investir, vai começar a fazer seus investimentos, vai ver que funciona, que dá certo, e aí depois você passa a ensinar outras pessoas a investir também.
Mas você agora já vai conseguir ajudar uma pessoa a se organizar financeiramente. Vocês percebem como é que isso faz diferença? Para isso que eu criei a formação de educadores financeiros e a pós-graduação. Para ajudar vocês a terem um método que vocês podem aplicar na vida de vocês e que vocês vão usar o que vocês estão aplicando e que está tendo resultado na vida de vocês para poder ensinar outras pessoas e as pessoas vão te pagar por isso. Olha que incrível! O que eu aprendi e o que eu vivenciei a minha vida toda, hoje eu ensino para outras pessoas e elas me pagam. E elas vão pagar vocês também. Quando que elas vão pagar? Quando você conseguir juntar essas pecinhas. E eu te ajudo a juntar todas as pecinhas, para que você seja uma pessoa que realmente consiga ajudar outras pessoas. E uma coisa importante para vocês entenderem: na educação financeira, nunca tem um ponto final. Não chega uma hora que você fala assim, nossa, já aprendi tudo, não preciso de mais nada. Sempre vai ter o próximo nível. Aquela pessoa que está endividada, ela quer aprender a sair das dívidas. Depois que ela sair das dívidas, ela vai querer aprender a investir. Depois que ela conseguir investir, a primeira vez, ela vai querer ir para o segundo. Aí ela vai, agora eu já tenho 10 mil investidos, agora eu quero ter 100 mil investidos. E ela vai ter que aprender mais para poder potencializar os investimentos dela. Agora eu já tenho 100 mil investidos, agora eu quero ir para 1 milhão. Então, sempre tem um próximo nível. Por quê? Porque é uma escala. Nós fomos feitos para crescer. Por isso até que eu uso, o nosso slogan é Bora Crescer, exatamente isso. Porque desde a pessoa que está no 0, ela precisa sair do 0 para ir para o 1, depois ela precisa ir para o 5, depois ela vai para o 50, depois ela vai para o 500, depois ela vai para o 5.000. Vocês estão entendendo isso? Como é que funciona? Às vezes você olha para alguém e fala assim, não, mas aquela pessoa já é muito organizada, ela não vai precisar de mim. Vai, talvez ela seja organizada, mas ela não consegue fazer um planejamento de crescimento. Aí ela precisa de você. Talvez ela seja organizada, mas ela não consegue, não sabe investir ainda. E aí ela vai precisar de você. Talvez ela seja organizada, mas ela não sabe planejar uma viagem. Então ela tem as contas dela toda organizadinha ali, toda bonitinha, mas sonha em fazer uma viagem para o exterior e nunca consegue. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, que é possível você fazer, porque, sabe, é o próximo nível. Sempre vai ter o próximo nível. E você vai ser capaz de ajudar a pessoa a ir para o próximo nível, enquanto você também está indo para os seus próximos níveis. Vou dizer para você que eu já estou onde eu quero estar. Não, hoje eu já avancei muito do que eu quero. Do que eu queria, né? Mas eu sempre enxergo que tem possibilidade. Aline, mas e quando eu chegar no meu primeiro milhão? Aí você vai querer ir para os 5 milhões. E quando você chegar nos 5, você vai querer ir para os 10 milhões. Aline, mas isso é ganância. Não, isso não é ganância. Porque quando você vai construindo essa vida, que é uma vida próspera, você vai percebendo o quanto que isso te permite ajudar mais pessoas, o quanto que isso te permite transformar a vida de mais pessoas, o quanto isso te permite viver experiências diferentes. Então não é sobre você acumular dinheiro, é sobre você poder ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor para as outras pessoas, para você fazer mais diferença no mundo. Hoje eu consigo pagar para criar uma ONG que vai ensinar educação financeira de graça para as pessoas. Só que hoje eu só posso pagar contador, advogado, coordenador, tudo isso, porque hoje eu gero dinheiro com a minha empresa, com os meus cursos, com os meus treinamentos. Então, quanto mais eu cresço, mais pessoas eu consigo ajudar. Hoje eu consigo formar mais educadores. Só que eu só consigo formar mais educadores porque eu posso pagar uma equipe que me ajuda, que me dá suporte. Eu não poderia fazer isso se eu não tivesse como pagar a minha equipe. Ao mesmo tempo, a minha equipe tem uma vida melhor porque eu posso pagar cada um deles,
para poder me ajudar a levar essa mensagem mais longe. Então vocês percebem como que é uma cadeia? É um ciclo do bem. Ah, Maline, mas tem gente que cai nessa ganância e vai pro lado mal. Tem, mas aí não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a pessoa. O dinheiro, ele só potencializa o que você já é. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que quer ajudar outras pessoas, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai ajudar as pessoas, mais você vai fazer diferença no mundo. Se você for uma pessoa mesquinha, gananciosa, que quer passar a perna nas pessoas, quanto mais dinheiro você tiver, mais mesquinho, mais ganancioso, mais você vai passar por cima dos outros. Então você não precisa ter medo do dinheiro. Você tem que ter sim o foco de como é que eu cresço para ajudar mais pessoas. Como é que eu tenho uma vida mais confortável e isso vai me permitir com que eu viva mais experiências também. Não é só, eu quero ter dinheiro só para ajudar todo mundo e não vou viver experiência nenhuma, não. Viva a experiência, tenha roupas boas, faça boas viagens, tudo isso. Isso faz parte da nossa mentalidade de prosperidade. Mas quando você fica limitado e acha que, mas eu não consigo porque eu sou pobre. Gente, se você soubesse que a maioria dos milionários hoje já foram pobres, e só que eles tiveram uma mudança aqui, ó, na cabecinha deles, tá? Eu não nasci rica não, tá? Minha mãe conta que, eu não lembro, mas a minha mãe conta que quando ela estava grávida de mim, eles moravam numa casa que era do lado da casa da minha avó, que não tinha laje, tá? Era telha mesmo. Minha mãe conta isso, meus pais eram pobres, tinham nada. Eles construíram a vida deles todas juntos, trabalhando. Hoje eles têm uma vida mega confortável, podem fazer o que eles quiserem. Se você for considerar rico, são ricos, né? Mas nasceu pobre. Então, todas as vezes que você pega o seu drive da cabeça, a sua mentalidade e volta para pensar que eu não consigo por causa disso, por causa daquilo outro, você está se limitando. E quando você se limita, você se limita o outro também. Quando você muda esse drive na tua cabeça, é você mudar o drive e achar tudo vai ser fácil, né? Tem gente que faz isso. Sabe aquelas as frases positivas? Eu atraio riqueza, tudo dá sempre certo na minha vida, tudo não sei o quê. Isso tudo funciona? Funciona. Mas só isso é o suficiente para você mudar a sua vida? Não. Se você passar o dia inteiro falando frases afirmativas, pensamento positivo, lei da atração, mas você lá no fundo não estiver disposto a fazer o que precisa ser feito, as coisas não vão dar certo. Não vão. Você tem que fazer as duas coisas. Você tem que ajustar o seu pensamento de que sim, você é capaz, de que as pedras no seu caminho você vai usar como degrau para dar o próximo passo. E você precisa fazer o que tem que ser feito. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa aplicar, você precisa entender que é um passinho de cada vez. Você precisa entender que vai ter hora que vai dar vontade de desistir, que é normal. Nós somos seres humanos. Na hora que der vontade de desistir, você lembra que você quer construir uma vida melhor para você, para sua família e para as pessoas que estão ao seu redor. Então é uma construção que você vai fazer durante a sua vida. Mas que é possível, é super possível. Se eu falar para vocês que em 2015 eu imaginava o que eu consegui construir em 5 anos, eu estaria mentindo. Eu não imaginava isso. Lá em 2015, eu só queria melhorar a situação financeira da escola que eu tinha, para isso me dar mais tranquilidade financeira na minha vida. Eu não tinha ideia de que eu ia conseguir construir tudo que eu consegui construir em 5 anos. E o grande problema é esse. Hoje, você tem a oportunidade de virar a chavinha e construir uma coisa completamente nova para você que você nem imagina para daqui a 5 anos você estar vivendo. Mas você precisa virar essa chave hoje. Você precisa aceitar e assumir que você vai investir nisso hoje. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia.
A gente fica com medo e achando que, meu Deus, um dia eu vou dar certo na vida. Um dia eu vou dar certo na vida. Vai! Só que um dia você vai dar certo se você estiver construindo isso. Não é você ficar sentado e ficar pensando, ai meu Deus, Deus tem um dia que olhar para mim. Não, a sorte, ela vai te encontrar trabalhando, não vai te encontrar deitado no sofá. Então, pensa que na hora que você olhar para o que você tem hoje e você imaginar que daqui a 5 anos você pode ter uma vida completamente diferente, você tem que fazer o que tem que ser feito hoje. Bora crescer? Até a próxima!